Shalom, irmãos. Vamos prosseguir nos nossos estudos no Novo Testamento, da Brit Hadashah. Seria a quinta, né? Nós estamos um pouquinho atrasados. Seria a quinta Parashá, né? Porção, que em Gênesis Parashá da vida de Sara. E a gente vai fazer, né, o estudo da Brit Hadashah em Mateus 8. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, guia-nos, Pai, nesse estudo. Fala, Pai, a cada coração em casa que está assistindo. Guia a minha vida. Derrama cada dia mais, Pai, de Ti, Senhor. Eu preciso muito de Ti, meu Deus. Em nome de Yeshua HaMashiach, fala conosco. Amém. Então, em Mateus 8, 1, né, a gente já veio na sequência falando lá, Mateus 7, o sermão lá da montanha, e no 8 ele continua, né, ele vai adiante ali, e ele desceu do monte, né? Ele desce do monte, no capítulo 8, versículo 1. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Né? Jesus sempre rodeado de grandes multidões. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se tu queres, podes limpar-me? E Jesus estendeu a sua mão e o tocou, dizendo: Eu quero ser limpo. E imediatamente sua lepra foi purificada. Então Yeshua, os leprosos, eles não podiam se aproximar, muito menos de um sacerdote, de uma pessoa, né, porque eles poderiam ser até apedrejados até a morte. Então, de um rabino. Então aquele leproso, ele se arriscou, ele colocou a sua vida em risco, ele já não tinha mais, digamos assim, mais nada a perder, e ele se arrisca, ele é ousado e pede auxílio, né, a Jesus, e ele fala: só depende da sua vontade, só depende se você quer, né. Então Yeshua ali poderia falar: quero, seja limpo, mas Yeshua faz outra coisa, ele toca o leproso, quebrando ali toda a religiosidade, quebrando ali todo o medo, né? Toda influência que tinha ali naquele momento, que não poderia, que, né, ali todo mundo provavelmente, né, ficou abismado, tanto por Jesus curá-lo, quanto por Jesus ter tocado nele. Então, Jesus toca uma pessoa impura. Ele poderia apenas falar, mas ao tocar, a pureza que está dentro dele passa para o leproso, purificando o leproso. Nós, como seguidores de Cristo, temos que amar o impuro, o pecador, e querer a sua libertação. Aquele homem, mesmo sabendo que não poderia se aproximar, ele ousou, teve coragem. Às vezes muitos têm que romper com a sua religiosidade, com as doutrinas criadas por homens que nos afastam de Jesus. Muitas das vezes, tanto a pessoa, né, tem que romper com aquela religiosidade para às vezes conseguir ter fé e alcançar o coração de Jesus, porque muitas das vezes a religiosidade acaba afastando as pessoas, e nós também, como cristãos, também temos que romper com essa religiosidade para ajudar essas pessoas, para socorrê-las, como o nosso mestre. E disse-lhe Jesus: olha, não diga a nenhum homem, mas vai para o teu caminho, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou. Então ele ali manda o leproso cumprir toda a questão da lei, que tinha que apresentar o sacrifício lá pela cura. Mais uma vez mostrando que Yeshua não era contra a lei.
E quando Jesus estava em Cafarnaum, veio até ele um centurião implorando-lhe e dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa doente com a paralisia gravemente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e o curarei. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou homem sob autoridade e tenho soldados sobre mim. E digo a este homem: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele o faz. E Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se e disse aos que o seguiam: na verdade, eu vos digo que não tenho encontrado tão grande fé, não em Israel. Eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados na escuridão profunda e ali haverá pranto e ranger de dentes. Primeira coisa que nós vemos aqui é o centurião, que é um oficial militar romano, que ele não é judeu, um homem com coração bom, coração puro, pois foi buscar ajuda para o seu servo. Ele foi lá em busca de ajuda não para ele, mas para o seu servo. E que reconhece a grandeza de Yeshua. Ele já chega reconhecendo a grandeza de Yeshua e se humilhando, que ele não é digno de receber Yeshua. Ele já se humilha, ele reconhece e se humilha e demonstra uma fé que o próprio Yeshua disse que não se encontrava ali em Israel. Uma fé que excede ali, que não considera a distância, que não considera o tempo, que não considera os limites, não considerou nada. Ele teve uma fé incondicional que Jesus poderia apenas dizer, e lá onde o servo dele estava, ele seria curado. Então, uma fé muito poderosa, né? Uma fé que nós devemos querer e buscar a cada dia. Uma fé sem limites. Ele diz, né? A tua bondade, Jesus, é maior do que a minha maldade. Ele reconhece isso. Ele reconhece que a bondade de Yeshua é maior do que o mal que há nele. Então ele crê que Yeshua pode ter misericórdia dele, do servo dele. No 11, ele fala que do ocidente virão, né? Virão do Oriente e do Ocidente, sentarão com Abraão, Isaque e Jacó. O que ele está dizendo ali é que nós... Parar um pouquinho. Do Ocidente, que somos nós, né? E os gentios. Ele anuncia o reino para os gentios que creem como aquele homem que creu. Então ele anuncia que o reino será para aqueles que creem, como aquele homem que era gentio e creu e recebeu ali a sua vitória, seu milagre. Então ele já anuncia que o reino serão para esses, que esses sentarão com Abraão, Isaque e Jacó, mediante a fé e não mais mediante a uma genética, a uma herança genética, né? E aqui ele também fala que os filhos do reino, que são esses que têm a herança, né, genética, serão lançados na escuridão profunda. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O que ele está dizendo? Que Israel, os filhos do reino, os judeus, que se garantem nisso, apenas nisso, eles serão jogados na escuridão profunda. Porque eles se garantem apenas nessa questão da religiosidade, da hereditariedade. Eles não se garantem na fé, eles não estão crendo, então eles serão jogados na escuridão. Então o reino é para quem crê. Então Jesus disse ao centurião: vai o teu caminho, como tu creres, assim será feito. E seu servo foi curado naquela mesma hora. E quando Jesus estava entrando na casa de Pedro, viu a mãe de sua esposa deitada, doente de febre. E ele tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantando-se, e serviu-os. Algumas pessoas são curadas para servir.
são curadas e ficam aptas a servir. Muitas das vezes nós precisamos de uma cura interior, muitas das vezes nós precisamos de uma cura física que nos colocará dispostos, mais crentes ou mais aptos a servir. Ali a gente vê a mãe de Pedro, imediatamente ela levantou e não ficou ali pensando, fui curada, mas eu estava tão doente, não, ela não pensou, ela não parou para analisar a situação, ela simplesmente, fui curada, já estou aqui, já estou servindo, já estou sendo útil. Então ela foi curada para servir, ela não foi curada para seu benefício próprio, para se sentir bem, né? Claro que faz parte, mas ela foi curada para servir o outro, ela já foi ser curada, sendo usada para abençoar. 8:21, vamos lá. Ora, no 18, vendo Jesus grande multidão ao seu redor, deu ordens para que passasse para o outro lado. E chegando um certo escriba, disse-lhe, mestre, servir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus lhe disse, as raposas têm covas, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde deitar a sua cabeça. Irmãos, estou gripada, está chovendo, eu estou tendo que falar alto, então a voz, vamos devagarinho, porque tem que sair. E outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Versículo 21. Essa expressão é usada para dizer que vai esperar o pai morrer para receber a herança. Isso aí não quer dizer que o pai dele tinha morrido. Mas ele está querendo dizer ali, deixa eu resolver tudo antes de eu ir. Deixa tudo, né, se ajeitar, eu estou numa posição boa, eu estou recebendo minha herança para eu poder ir. E Yeshua deixa as coisas terrenas. Yeshua responde, deixa as coisas terrenas para os dessa terra. Quem está morto espiritualmente que se preocupe com essas coisas, com a herança, com as coisas terrenas. Responde Jesus, mas Jesus disse-lhe, segue-me e deixe os teus mortos sepultem seus mortos. E entrando ali no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que surgia uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi coberto com as ondas. Ele, porém, dormia. E vindo até ele seus discípulos, acordaram-no, dizendo, Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Yeshua entra no barco rumo a mais uma missão. Os discípulos apenas o seguem. Yeshua acaba de manifestar ali o ministério da libertação e de cura. Ele curou, ele libertou e agora ele vai manifestar o ministério que e esses ministérios de libertação e cura exigem muito do corpo e do espírito. Por isso, em seguida, ele dorme no barco. Repare que ele liberta de demônios através da sua palavra. A mudança de mente através da exposição da luz e da verdade é capaz de expulsar demônios quando quem ouve recebe em seu espírito e é transformado. E isso aqui é a situação que ele liberta os demônios através apenas da sua palavra, como diz aqui. E os discípulos, que surgiu uma grande tempestade, de modo que o barco foi coberto com ondas, e ele, porém, dormia. Vou aproximar aqui para não ficar o som muito baixo. E ele disse, por que tem mais, ó gente de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez a grande bonança.
os discípulos ainda não viram o ministério de milagres e maravilhas. E a pergunta de Yeshua, como assim por que temem, né? É uma pergunta bem intrigante. Por que temeis? Ué, o negócio tá feio aqui, por que a gente tá temendo? Imagina os discípulos pensando isso, né? Pô, tá perguntando isso mesmo? Mas aí o medo é a falta de fé. Homens de pequena fé. O medo é a falta de fé, o medo da jornada, do propósito, do caminho, é a falta de fé. Os filhos dormem tranquilos enquanto o pai está trabalhando, está provendo o alimento. Já os órfãos que se preocupam, os órfãos estão sempre com medo, se preocupando com as coisas, porque não tem quem vai prover para eles. Então quem é filho não se preocupa. E Yeshua, então, determina o que está fora, alinhando com a paz e tranquilidade que está dentro dele. Ele traz esse alinhamento para o mundo que está fora, para o que está externo. Tive que trocar o ambiente aqui, irmãos, porque lá fora estava muita chuva. Então aqui eu dei uma puladinha aqui nessa parte que falava que no 16, chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos que estavam possuídos por demônios, e ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos que estavam enfermos. Expulsou os espíritos por suas palavras. Então, aqui por isso que eu fiz aquela observação, ficou fora de contexto, né? Repare que ele liberta os demônios através da sua palavra. A mudança de mente através da exposição da luz da verdade é capaz de expulsar demônios, quando quem ouve recebe em seu espírito e é transformado. Então, a palavra, apenas a verdade e a palavra é capaz de expulsar demônios, quando a pessoa recebe aquela verdade dentro dela. E voltando lá para a parte que ele acalma a tempestade, né? Ele pega tudo aquilo, toda aquela paz, tudo aquilo que está alinhado dentro dele e alinha com o que está lá fora. Então, as circunstâncias, as situações da nossa vida, muitas das vezes a gente vai chegar num ambiente conturbado. E a gente não pode ser como uma esponja e absorver isso. Absorver a negatividade das pessoas, absorver a tempestade, a confusão, a briga, o desentendimento que está acontecendo ali naquele lugar, aquela coisa ruim que pode estar naquele local. Pelo contrário, a gente tem que passar a alinhar aquilo que está dentro de nós, a paz de Yeshua, a esperança, a vida que está dentro de nós. Nós temos que levar essa vida para um ambiente onde nós estamos, mudando a atmosfera, mudando o ambiente, trazendo, né, alinhamento. É claro, irmãos, que tem locais que a carga espiritual, né, locais que são consagrados, locais que acontecem rituais, que tem uma carga espiritual muito negativa, muito grande, que você não vai simplesmente chegar de qualquer jeito e trazer paz ali para aquele local. Claro que você tem que estar em uma missão específica nesse tipo de ambiente, né? Mas no seu trabalho, na sua casa, no seu lar, a gente tem, né, que tentar alinhar, trazer a paz. Mas se nós estamos em trevas, em tribulação, em desespero dentro de nós só vamos passar isso para fora também. Então, temos que trazer essa paz de Yeshua para dentro de nós para também alinhar o exterior com isso. Ora, vendo Jesus no 28. E tendo chegado ao outro lado, a região região dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 homens possuídos por demônios, que saíam dos sepulcros. Tão ferozes eram que nenhum homem podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus?
vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E havia uma boa distância deles e uma manada de muitos porcos alimentando-se. E assim os demônios pediram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permita-nos que entremos naquela manada de porcos. Ali, gente, a gente vê que os demônios já sabiam quem Yeshua era, quem Jesus era, para que ele estava ali. Eles sabem o tempo deles, eles sabem a missão deles, o tempo determinado que eles têm de atuação nesse mundo. Então, eles sabem muito bem os limites dele. Por isso que eles perguntaram, porque vem atormentar-nos antes da hora. Eles não sabiam do plano de redenção, né, de Deus, através da morte e ressurreição de Yeshua. Porque eles achavam que ele já estava vindo, né, com o reino, porque eles viram, eles presenciaram a vinda dele ali, então não entenderam o porquê, porque tem um tempo específico, né, tem um milênio a ser seguidos, né, os números proféticos de Deus falam sobre 7 milênios, né, então todos eles sabem o tempo que eles têm de atuação. Perdão. Então, eles reconhecem quem é Jesus e sabem o tempo deles. E o lugar onde eles estavam era um lugar de desobediência da palavra, porque eles estavam criando porcos, que eram proibido pela Torá, né, pelos mandamentos. Então, onde há um local de desobediência da palavra, é um lugar com legalidade para os demônios agirem. Se tem desobediência, tem legalidade. Eles têm direito de agirem e de atormentarem as pessoas. E os demônios que perdem sua habitação nos homens são torturados nas trevas. Então eles não podem, por isso que o demônio ele fica ali insistindo em ter a vida daquela pessoa. Eles não desistem, né? Por quê? Porque quando eles perdem a habitação deles, né, tem uma hierarquia de anjos, tem uma hierarquia de demônios também. E esses demônios que possuem as pessoas, que são chamados, né, os demônios mais rasteiros, os demônios que, né, não são principados, não são potestades, esses demônios que possuem as pessoas, eles, se eles perdem eles às vezes estão caminhando com aquelas pessoas, com aquela família de geração em geração, se eles perdem aquele governo, aquela manifestação ali daquela pessoa, aquela influência, eles são torturados pelas trevas, então, duramente torturados, então, eles não podem perder, e ali eles ficam, né, desesperados, porque eles perderam a habitação deles, e se jogam, né, no abismo ali. No capítulo 9, então eles entram nos porcos e se jogam lá no abismo, e o povo daquela cidade saiu ao encontro de Jesus e vendo, rogaram-lhe que se retirasse da sua região. Eles preferiram o dinheiro do comércio ali daqueles porcos, eles preferiram ficar na ilegalidade deles ali do que as pessoas, do que a libertação das pessoas. Então eles pedem para Jesus se retirar dali. Capítulo 9. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um homem paralítico, deitado em um leito. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, teus pecados são perdoados. Primeiro, quem leva, né, o paralítico são os amigos. E Jesus, vendo a fé deles, de quem? Dos amigos. Então, caminhe ao lado de pessoas de fé, de pessoas que vão te abençoar através da vida deles, com Deus, do testemunho deles, do ministério deles, pessoas com fé, pessoas com um coração bom, dispostos a ajudar, né? Isso aí nós vemos nesse caso aqui. Ele foi salvo pela fé dos amigos, olha isso. Pela atitude, né, dos amigos. Provavelmente ele também tinha fé, mas a atitude dos amigos o ajudou a conseguir isso. E aí Jesus disse que está perdoado os pecados.
Então, se ele está perdoando o pecado, ele está se declarando Deus. E aí eles começam a se questionar, né? Eis que alguns escribas disseram consigo: este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhes o pensamento, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer: os teus pecados são perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Eles já tinham visto os milagres acontecendo, então Jesus poderia curar, fazer milagres à vontade, tudo bem. Isso não significa que ele é Deus. Mas quando ele perdoa o pecado, aí não, aí já não pode, aí você já está blasfemando, porque aí você já está se colocando como Deus. Então, eles eram tão incrédulos a ponto de verem milagres e não acreditarem no Filho de Deus. E ainda, né, colocarem a situação como uma blasfema ali, porque Jesus estava falando: eu posso perdoar e também posso curar, né? É mais fácil perdoar os pecados do que curar. No entanto, ele estava curando e mesmo assim eles não criam. E ele, levantando-se, foi para sua casa, né? Ele fala então toma o teu leito, levanta e vai. E o paralítico vai. Mas a multidão vendo isso, 9 e 8. Mas a multidão vendo isso maravilhava-se e glorificava a Deus, que dera tal poder aos homens. E passando Jesus dali, viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus, né, que escreveu esse livro, e disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. Mateus, né, cobrador de impostos. E aconteceu que, estando Jesus em casa, sentado à mesa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se junto com Jesus e seus discípulos. Então, Mateus, um publicano. Publicanos para os judeus eram os traidores, que desobedeciam a lei e ainda trabalhavam contra os judeus. Eles eram judeus, mas trabalhavam a favor do governo, né, de Roma. Então, eles eram traidores para o pensamento deles. Então, quando Mateus vai, ele dá um banquete na sua casa. Então, Jesus vai à casa deles, senta-se com eles, com outros publicanos, e o povo começa a questionar. E os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém ouvindo-lhes, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. E depois aprendei o que significa isso. Eu quero misericórdia, não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E Yeshua vê ali além dos rótulos, além do que é aquilo que as pessoas dizem sobre você, além daquilo que as pessoas falam sobre você. Ele vê além, ele vê lá dentro, ele vê lá no íntimo. Às vezes a sua vida pode parecer que você não tem nada a oferecer para Jesus, você não tem nada de bom, ou você acha que o que você tem de bom é o que Jesus vai usar, mas ele vê além, ele vê e às vezes ele vai usar você em outra coisa que você nem imagina. Então ele vê além dos rótulos que nos dão. Só quem sabe e reconhece que está enfermo que procura o médico. Então, se você aqui ele fala: eu quero misericórdia, não sacrifício. Quem precisa do médico não são os que estão enfermos. Então, só quem está enfermo, quem reconhece: meu Deus, eu preciso de ti, eu sou falho, eu sou fraco, eu tenho um monte de defeito, eu preciso. Só quem reconhece é aquele que vai ter o cuidado de Deus. Porque se eu acho que eu estou sã, que eu estou boa o suficiente, o que Deus vai fazer por mim? O que Ele vai me ajudar? Eu não preciso. Então, a gente só é ministrado por Deus, curado, se a gente reconhece que estamos doentes. Nunca, então, se ache são. Então vieram ter com ele os discípulos de João, dizendo: por que nós e os fariseus jejuamos com frequência, mas os teus discípulos não jejuam?
E disse-lhe Jesus: podem os amigos do noivo estar de luto enquanto o noivo está com ele? Mas dias virão em que lhes será tirado o noivo, e então hão de jejuar. Nenhum homem põe remendo no pano novo e roupa velha, porque o remendo rompe a roupa e faz-se pior a rotura. Nenhum homem coloca vinho novo em odres velhos, do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas coloca-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Na tradição, quando se estava em festa com o noivo, era liberado da obrigatoriedade de jejuar. Quando tinha festa, né, eles tinham a tradição de jejuar semanalmente, tinham os dias específicos. E quando se estava em festa, e a festa, né, demorava-se uma semana ou mais, né, de casamento, era-se liberado de fazer o jejum. Então, o jejum também era uma forma, o jejum também é uma forma de pranto, de dizer que está com saudades do noivo. Então ali naquele momento eles estavam com Yeshua, eles não tinham ainda a necessidade de jejuar, porque eles estavam com o seu noivo em alegria, né, aprendendo dele. Essa metáfora foi usada para revelar que seu novo e puro ensino não pode ser recebido pelo antigo ensino legalista e cheio de religiosidade. Jesus fala a questão do jejum ali, que está com o noivo, que está em festa e que não pode se colocar coisas velhas, né? Misturar vinho velho em odre, vinho novo em odre velho. Por quê? Porque aquilo se estraga. Então ele estava dizendo, esse novo ensino que eu estou trazendo para vocês tem que ser, não pode ser entendido pelo esse legalismo de vocês, pelos esses, né, coisas que vocês querem tudo encaixar nos seus quadradinhos, nas linhas, e não é bem assim, é coisa nova. Então, Jesus ali estimula que o ensino dele tem que ter um coração novo, um coração liberto da religiosidade, do legalismo. Não é deixar de seguir a lei, né? Mas é entender a lei de forma errada, de forma muito limitada. Enquanto ele ainda lhe dizia essas coisas, eis que chegou um governante e adorou, dizendo, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e coloca a tua mão sobre ela e ela viverá. Um ato de fé, né, irmãos? Mais uma vez. Perdão. A menina de 12 anos, a gente vai ver que ela tinha 12 anos, e ali depois nós vamos ver outro episódio. Prepara aí no 12. Aí então, levantando-se, pois Jesus o seguiu e também foram os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando-se por detrás dele, tocou na orla de sua veste. Irmãos, eu sou apaixonada por essa passagem, pois ela dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua veste, eu ficarei sã. Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, tua fé te curou. E naquela mesma hora a mulher ficou sã. Então ali a gente vê uma mulher também, 12 anos isolada, impura, lá naquele local que as mulheres ficavam menstruadas, ficavam um período e voltavam para suas casas. Ela estava lá já havia 12 anos, porque ela não parava o fluxo dela. Então ela correu o risco de vida ao ir ali, porque ninguém podia tocar numa impura. E ela entrou ali, correu o risco também para receber a cura dela. Em Malaquias 9:2 diz que ele tem salvação, o Messias tem salvação na borda de suas vestes. E ela creu nisso. Ela provavelmente, não sei, talvez ela já conhecia essa passagem,
ou ela simplesmente cumpriu isso. Ela tocou na orla de suas vestes e recebeu a cura através da orla das vestes de Jesus. E aí a gente vê, tem um estudo muito bom que faz uma colocação das duas casas de Israel através disso. Os gentios impuros que tocam as vestes de Yeshua e recebem a cura, e Israel, que é essa menina morta também, de 12 anos, mas que está aparentemente morta e que Yeshua fala, ela apenas dorme e ela volta à vida. Então a gente vê a representação da união e dessa questão das duas casas de Israel, dos gentios e dos judeus, sendo aí restaurados. E Jesus chega na casa do governante, vendo os instrumentistas e as pessoas fazendo barulho, diz-lhes: retire-vos, pois a menina não está morta, mas dorme. E eles riam-se para o desprezar. Mas quando as pessoas foram colocadas para fora, ele entrou e tomou pela sua mão, e a menina se levantou. Os incrédulos, irmãos, não estarão presentes para ver os milagres. Os incrédulos não podem ver os milagres. E eles atrapalham a atmosfera do milagre acontecer. Que não sejamos incrédulos, amém? Jesus pediu para eles se retirarem. Mas quando as pessoas foram colocadas para fora, ele entrou e tomou sua mão e a menina levantou. E a sua fama acerca disso foi por toda a terra. E partindo Jesus, seguiram 2 homens cegos, clamando e dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E quando ele chegou a casa, os homens cegos se aproximaram dele, e Jesus perguntou-lhes: Credes vós que eu posso fazer isso? Disseram-lhe: sim. Então, a crença, a fé, incrédulos não alcançam. Então ele tocou nos seus olhos, dizendo: conforme a vossa fé vos seja feito. E seus olhos foram abertos, e Jesus rigorosamente lhes ordenou, dizendo: vede para que nenhum homem saiba disso. Mas eles saindo espalharam a sua fama por toda aquela terra. Enquanto eles saíam, eis que lhe trouxeram um homem mudo, possuído por um demônio. E o demônio sendo expulso, o mudo falou. E as multidões se maravilharam, dizendo: nunca se viu algo assim. Então, algumas doenças a gente vê aqui que são causadas por demônios. Não são doenças de nascença, não são doenças naturais. São doenças causadas por demônios que habitam na pessoa. E Jesus foi por todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e todas as doenças entre o povo. E ele, vendo as multidões, moveu-se com compaixão deles, porque estavam exaustos e dispersas, como ovelhas que não têm pastor. Então ele disse aos seus discípulos: a seara verdadeiramente é grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai, pois o Senhor da seara que envia trabalhadores para a sua seara. Então, a gente vê que ele era movido pela compaixão, pelo desejo de curar, pelo desejo de fazer o bem, pelo desejo de ver aquelas vidas restauradas, fome de ver o reino sendo implantado. É isso que nós temos que ter, fome e sede, gerar fome e sede no nosso coração, de curas, de milagres, da presença de Deus, da palavra sendo obra de libertação na vida das pessoas. E o próprio diz aqui, Jesus disse aos seus discípulos: a seara verdadeiramente é grande, a seara é grande, tem muita coisa para colher, mas poucos são os trabalhadores. Jesus está dizendo que já tem muita coisa para colhermos, mas que tem pouca gente para trabalhar, para colher. Já está pronta, a seara já está pronta, a colheita já está pronta. Então oremos para que venham mais trabalhadores. Nós devemos ser esses trabalhadores prontos a colher. E através de nós e da nossa oração trazer mais e mais trabalhadores. Não é a corrente do Rinodê não, né, irmãos? Mas é mais ou menos por aí. Através de nós é uma corrente.
E a seara está precisando de trabalhadores para correr. Obrigada pelo fundo, tá, Isabelle? Que eu te pedi silêncio, você tá fazendo um fundo aí musical, né? É, tô vendo. Então, assim, irmãos, oremos para seara, para trabalhadores nessa seara. Em nome de Yeshua, eu peço perdão aos irmãos, que esse vídeo foi difícil de sair hoje, né? Já tá em atraso e eu tô gripada. Fui tentar gravar lá fora, começou a chover, comecei a tossir, deu um engasgo, tive que parar o vídeo, recomeçar. Então, assim, os irmãos me perdoem no início, então, um barulho, não sei como vai ficar, mas que em nome de Jesus não seja impedimento para a gente receber a palavra e ser edificado por essa palavra e aprender mais de Yeshua HaMashiach, né? Aprender mais com o nosso mestre, com tudo aquilo que ele foi fazendo no pouco período que ele esteve aqui. Tantas coisas ele fez, irmãos, tantas coisas maravilhosas, tantas coisas, tanta compaixão que tinha no coração de Yeshua, irmãos. Que o nosso coração venha a ser um coração cheio de compaixão, irmãos. Que o nosso coração venha se compadecer com o próximo. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.